Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham descansado bem nessas férias. E espero também que vocês se lembrem dos nossos conteúdos estudados. Nós estudamos alguns conteúdos, mas eu revisarei sobre a pré-história, farei uma breve revisão sobre a pré-história, que é o conteúdo que será cobrado na nossa atividade avaliativa. É um conteúdo que nós já estudamos bastante, né? Já destacamos várias vezes, inclusive durante o período que estava tendo aula presencial. É o primeiro período que a gente estuda e, por isso, eu irei cobrá-lo na nossa atividade avaliativa, embora nós tenhamos estudado também outros conteúdos muito importantes. O que eu falarei será uma breve revisão do que já foi falado, que você já tem anotado no caderno de vocês. Então, o que é a pré-história? A pré-história é o período da origem humana até a invenção da escrita. Na realidade, é todo o período anterior à invenção da escrita, né? Desde a origem do ser humano na Terra, o seu processo de evolução, até o momento da invenção da escrita. A pré-história é um longo período, né, que tem muito difícil de ser estudado, porque como é anterior à escrita, nós utilizamos de outros tipos de vestígios para estudá-lo. Por isso que além da história, também existe outras ciências que também estudam esse período, como por exemplo os paleontólogos e os arqueólogos, que nós veremos agora. Lembrando, quem são os paleontólogos? Né? Os paleontólogos são os profissionais que estudam os fósseis, né? E a partir desse estudo que nós sabemos sobre espécies que viveram anteriormente que não existem mais e também sobre os nossos ancestrais, né? Por exemplo, a gente sabe que o dinossauro faz parte de uma espécie que existiu há muito tempo, mas que não existe mais. Como é que a gente pode comprovar a existência dos dinossauros? Através dos fósseis. Então, quando pergunta-se o que são fósseis, muitas vezes vocês logo vêm à mente os dinossauros e respondem que são ossos de animais. Mas numa visão mais ampla, os fósseis são restos de animais e também de vegetais que foram conservados ao longo do tempo, né? E esses fósseis são estudados principalmente pelos paleontólogos. Outro especialista que a gente também viu que estuda a pré-história são os arqueólogos, né? O arqueólogo, ele estuda os diferentes vestígios materiais deixados pelas sociedades antigas, né? Vestígios materiais como ferramentas, vasos, vestuários, entre outros. É através do estudo dos arqueólogos que a gente tem contato com o estudo sobre sociedades antigas que existiram há muito tempo, como a Mesopotâmia, o Egito Antigo, que nós já estudamos também, entre outras. E é também no período da pré-história que a gente estuda, né, a evolução do ser humano. Lembrando que a ciência adota a teoria evolucionista sobre as espécies de seres vivos, né, e que existe uma visão muito errônea, uma concepção muito errônea sobre o evolucionismo, que é a ideia de que o homem evoluiu do macaco, sendo que Charles Darwin, que é o fundador do darwinismo, nunca afirmou que o homem teria surgido do macaco. Isso é uma concepção distorcida sobre o evolucionismo. O que a teoria do evolucionismo diz é que em um tempo antigo, né, os homens e os macacos tiveram um ancestral em comum, que é o Australopithecus. O Australopithecus é o nome da espécie anterior aos seres humanos, é o nosso ancestral mais antigo e que foi encontrado na África. Por isso que acredita-se que a origem humana, né, o ser humano surgiu na África. Por isso que o continente africano é considerado o berço da humanidade. Desde o Australopithecus até a espécie humana atual, existiram várias outras espécies, vários outros ancestrais, como o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo sapiens neandertal, entre outros,
Então, lembrando, o Australopithecus é considerado o nosso ancestral mais antigo e foi encontrado na África, e o Homo sapiens 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 é a nossa espécie atual, né? É o nome científico dado aos seres humanos. E a palavra Homo sapiens sapiens significa homem duplamente inteligente, ou seja, é aquele que tem consciência do seu conhecimento, que além de ter conhecimento, ele tem consciência, que sabe, tem capacidade de aprender sobre as coisas, né? Então, o nome científico da nossa espécie é Homo sapiens sapiens. A gente viu também que a pré-história foi dividida em 3 períodos pelos historiadores, né, para melhor ser estudado. Lembrando que essa divisão é apenas a nível de estudo, para melhor estudar esse período, para melhor caracterizar, né? E os estudiosos dividiram o período da pré-história, que é tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita, em 3 períodos consecutivos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, porque utilizava-se como matéria-prima a pedra lascada, ou seja, a pedra quebrada para fazer seus instrumentos, além de osso e madeira. O Neolítico é também chamado de Idade da Pedra Polida, porque os seres humanos já tinham a capacidade de polir a pedra para fazer seus instrumentos. E a Idade dos Metais também é chamada, é conhecida como Idade dos Metais, porque os seres humanos passaram a fazer seus instrumentos a partir do metal. Então, vejamos, essa divisão foi feita de acordo com o material que era utilizado em cada período, que era utilizado pelos seres humanos para fazer seus instrumentos. O primeiro período que nós iremos rever aqui é sobre o Paleolítico. Como eu disse, o Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, mas também é conhecido como período, né, da sociedade de caçadores e coletores. Por quê? Porque os seres vivos nessa época, aliás, os seres humanos, eles viviam de quê? Eles viviam da caça, da coleta, né, e da pesca. Da caça, da pesca e da coleta de vegetais. Lembrando, nesse período, eles ainda não haviam descoberto ou inventado a agricultura, então eles tinham um estilo de vida nômade. O que é que significa isso? Quer ser nômade? Eles não tinham moradia fixa, ou seja, eles chegavam a um lugar e permaneciam naquele lugar até enquanto tivesse recursos para eles sobreviverem, até enquanto tivesse caça, pesca e vegetais para eles coletarem. Quando esses recursos acabavam, eles mudavam de lugar, iam procurar recursos em outra região. Por isso que o estilo de vida deles era nômade. E a principal descoberta do Paleolítico foi o domínio do fogo. Lembrando, o domínio do fogo é considerado uma das principais descobertas da humanidade. Por quê? Porque o fogo ele revolucionou o estilo de vida naquele período. Lembrando que o fogo ele é fundamental para a sobrevivência humana, porque ele serve para os indivíduos se aquecerem, iluminar o ambiente, se proteger de animais ferozes e também cozinhar, o que mudou muito a vida dos seres humanos. O próximo período que a gente destacou foi o Neolítico. O Neolítico também é chamado de Idade da Pedra Polida, e nesse período aconteceu o que os estudiosos chamam de Revolução Agrícola, que foi a invenção da agricultura. Acredita-se que as mulheres naquele período, né, elas eram responsáveis pela coleta de frutos e elas perceberam que quando uma semente caía no chão, muitas vezes germinavam outra planta da mesma espécie. Então elas perceberam que se cultivassem as sementes dos alimentos, elas teriam novas fontes de alimento. E isso foi revolucionário na vida dos indivíduos. Por isso que é chamado de Revolução Agrícola, porque isso modificou a forma de vida dos seres humanos.
porque esses indivíduos, ao viverem, quando eles viviam, né, no Paleolítico, apenas da caça, da pesca e da coleta, eles ficavam sujeitos às condições do meio. Quando esses recursos acabavam, eles tinham que mudar de lugar. Porém, com a invenção da agricultura, eles passaram a se fixar em uma região, eles passaram a viver mais tempo em uma região. Pois se os recursos da caça, da pesca e da coleta diminuíssem, eles poderiam complementar sua alimentação com a agricultura. E com o tempo eles passaram a desenvolver também o pastoreio e a criação de animais domésticos. Então, esse período também é chamado de sociedade de agricultores e pastores e caracteriza pelo sedentarismo. Ou seja, eles passaram a ser sedentários, passaram a ter moradia fixa. Isso devido à Revolução Agrícola. Bom, esses são os principais tópicos que eu cobrei no nosso conteúdo sobre a pré-história. No caderno de vocês tem mais conteúdo, foi explicado bem mais coisa, mas aqui eu anotei principalmente, né, os principais aspectos, os principais tópicos. Então, vocês estudem bem, relembrem o que foi trabalhado, lembrem-se desses conceitos como fósseis, né, entre outros, que esse conteúdo será cobrado na nossa atividade avaliativa. Essa pequena revisão foi para relembrarmos o que já foi estudado, mas no caderno de vocês tem bem mais conteúdo. Também procurem na internet, estudem bastante, que próxima semana eu irei cobrar a atividade avaliativa. Bons estudos e um bom dia.